Bom dia, meus amigos. Primeiramente, quero agradecer o tempo, tá, do meu amigo engenheiro, tá, da Technics, Corominas. Ele veio aqui para nos salientar de muito conhecimento e, primeiramente, gostaria de agradecer você, Rodrigo. Obrigado pelo seu tempo, acho que vai ser bem legal. E a gente vai falar de um negócio bastante legal que é assim, eu quero fazer a instalação de uma banheira na minha casa, tá? No segundo andar, terceiro, né? E o Rodrigo vai responder as principais perguntas disso pra gente. Rodrigo, você quer se apresentar? Dar um oi pra galera aí? Como você tá aprendendo? Bom dia, pessoal. Sou o Rodrigo, engenheiro da Technics. A Technics trabalha com recuperação, reforço estrutural. Nós somos de Curitiba, mas atendemos o Brasil inteiro. E vamos lá, Cleverson, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco aí das suas dúvidas aí sobre o assunto. Vamos ver. Vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui, tá, Rodrigo? De algumas perguntas que eu vou fazer para eu poder, né, seguir um roteiro. Mas vamos lá. Cara, e uma obra de uma reforma de um apartamento ou no segundo pavimento de uma casa? É possível fazer uma instalação de uma banheira ou um spa dentro do banheiro ou em uma sacada, por exemplo? Olha, até é possível, tá? E o pessoal faz isso bastante, sabe? Mas é importante que sejam atendidos diversos critérios, sabe? Por isso que é importante consultar um profissional. Uhum. Entendi. E aqui, mas essa é uma tarefa fácil, difícil? Qual que é o nível de dificuldade de fazer isso? Porque, por exemplo, eu tô lá na minha sacada, acho que isso até é legal, cara. Muitos apartamentos, inclusive, os caras fazem uma sacada lá, né? Só que não tem churrasqueira. E em um segundo momento as pessoas falam assim, cara, mas, nossa, como eu gostaria de ter uma churrasqueira na minha sacada. E aí ficam pensando, puta, será que eu consigo fazer isso depois de um apartamento já construído? Como que é? É uma tarefa fácil ou simples de realizar? Como que é o nível de dificuldade? Veja, olha, não é uma tarefa muito fácil, sabe? Porque o que acontece? Uma estrutura, tá? Ela é dimensionada por um determinado carregamento, tá? Então, como é que um engenheiro, o projetista, ele faz para dimensionar a tua estrutura? Ele considera as cargas, que são as cargas de peso próprio, que é o peso mesmo do concreto, do aço e tudo, o peso da estrutura, e as sobrecargas acidentais, tá? Essas sobrecargas acidentais são você circulando, tua família, os móveis que você vai colocar, né? E tudo isso. Então, existem normas que estabelecem, né, que esses requisitos que devem ser atendidos na elaboração de um projeto estrutural. Tá? Então, uma estrutura é dimensionada para um determinado carregamento. A partir do momento em que você acaba utilizando aquela estrutura para um carregamento diferente ao qual ele foi dimensionado, você pode ter alguns problemas importantes, tá? E é justamente isso que tem que ficar bem claro, tá? Todos os ambientes da sua casa, eles são dimensionados para um uso residencial, tá? Nós estamos falando da casa, né? Se a gente falar, por exemplo, de um comércio, de uma indústria, tá? É óbvio que essa indústria ela vai ser dimensionada, né, para atender aquelas demandas de carga. Tá? Mas como nós estamos, a sua dúvida no âmbito residencial, tá? Então vamos falar sobre a residência. Então, no caso do apartamento, você precisa tomar bastante cuidado, né, e fazer realmente uma análise, né, para isso. Por causa que assim, se eu tenho um apartamento lá, no segundo andar, só que em cima de mim, vamos dizer assim, se o apartamento tiver mais 10 andares, tipo, se eu tiver que fazer um reforço de estrutura para eu colocar uma churrasqueira em cada apartamento, é possível? Porque se eu colocar, o vizinho de cima vai querer colocar também, né? É possível fazer, tipo, colocar essa sobrecarga em todos os pavimentos? Sim, é possível, mas veja, isso demanda de uma análise da viabilidade técnica para isso, tá? Então, e como que você faz isso? Você
Você pode colocar churrasqueira, você pode colocar uma piscina numa laje de cobertura, por exemplo, e tal. Você pode até fazer isso, tá? Mas isso vai depender de uma análise, tá? Não dá para sair simplesmente, chegar lá e instalar uma piscina na tua cobertura sem critério algum, sem fazer consulta, né, a um profissional. Ao menos, o que você deve fazer? Vamos pensar né, que você tem um apartamento, né, eu vou instalar uma banheira lá no meu banheiro, tá? Uma banheira nova, aquela banheira bem legal, né? Então a primeira coisa que você deve fazer é conversar com o síndico. Converse com o síndico e veja com ele se existe algum outro proprietário, algum outro apartamento que já fez um projeto parecido com o seu, tá? Isso é muito importante, você vai economizar tempo e dinheiro nisso, porque se o síndico chegar para você e falar, olha, lá no apartamento do 7º andar, eles já fizeram um reforço, né, ou já instalaram uma banheira e deu muito certo, né? Então ele já tem um projeto pronto, já foi feita uma análise de viabilidade técnica para fazer isso e deu muito certo. Então você pode pegar aquele exemplo, né? E a partir daquele exemplo você tentar reproduzir no seu apartamento. Obviamente que, né? Você tem que ver qual é o tamanho da banheira que você vai colocar, tá? Então existe a possibilidade de se fazer isso. Tá? Então, a primeira coisa realmente é você conversar com o síndico. Mas, por outro lado, ele já pode te dar uma negativa e falar para você, olha, Cleverson, não tem possibilidade nenhuma de você fazer isso, tá? Nós já fizemos uma análise para outro apartamento, já veio o engenheiro, já veio o projetista estrutural que fez o dimensionamento aqui do prédio, nós já conversamos com ele e não existe possibilidade nenhuma de fazer isso, tá? Na estrutura existente, tá? Do jeito que ela está, sem nenhuma intervenção. Tá? Então pelo menos você já tem um caminho, né, a ser percorrido para resolver isso, entendeu? Quando o síndico dá essa devolutiva, por exemplo, não dá, ele dá esse ponto final, mas ele dá esse ponto final de acordo com a estrutura que ele tem hoje, mas nada impede de fazer um reforço estrutural na base dele para ele colocar a banheira dele, né? Exatamente. O que acontece? Veja, são duas situações. Uma, você vai fazer, você pode verificar se o teu banheiro, né, a estrutura que suporta o teu banheiro tem capacidade para receber, né, a tua banheira, essa sobrecarga adicional, né? De modo geral, não vai ter, né, porque ninguém vai fazer um dimensionamento para fazer instalar uma banheira. Tá? Porque isso, obviamente, que a estrutura ela vai ter que ser mais robusta e isso custa dinheiro. Tá? Então, não tem necessidade, né? O negócio é para utilização normal. Tá? Mas vamos lá. Tem como fazer isso, tá? Mas para fazer isso, você precisa fazer o dimensionamento de um reforço estrutural. Tá? Então, uma análise técnica, o dimensionamento de um reforço, e um reforço estrutural, ele pode viabilizar o teu projeto. Né? Às vezes o reforço é só numa laje, reforço na viga. Então, é o que eu falei, é viabilidade técnica. Eu acho que dá para você fazer o teu projeto, tá? Mas o mais importante é que você não faça isso por conta. Não queira chegar, por exemplo, você está fazendo a reforma do teu apartamento, né, e receber a ideia, puxa vida, olha, seria legal ter uma banheira, né? Pô, vou colocar uma banheira, vou lá, compro uma banheira e mando instalar, né? Mas vamos conversar com o síndico, vamos avisar o condomínio, então não pode fazer isso, né? Esse é um problema muito grande que pode gerar uma insegurança gigantesca. Você imagine uma situação em que você instala uma banheira e a tua laje entra em colapso, cai em cima do outro apartamento e causa um acidente de proporções gigantescas, sabe? Imagine, né? Então isso é um problema muito grande. Inclusive, pegando esse gancho, Rodrigo, era a minha terceira pergunta. Qual que é existe algum risco, né? Um risco à segurança? A pessoa fazer isso e conseguir colocar banheiro, existe algum risco de segurança acho que todo condomínio ou toda casa onde for fazer? Então, justamente isso que é o item mais importante, tá? Existe risco e um potencial gigantesco, tá? Eu vou te dar um exemplo, tá? Você imagine, uma banheira, né? Uma banheira que tenha aí 1.000 litros. Tá? Uma banheira de 1.000 litros, né? 1.000 litros vai dar 1 tonelada, tá? Veja, 1 tonelada só de água, tá?
Então, ela está, às vezes, dimensionada para 250 quilos por metro quadrado. Tá? Então, você imagina essa situação em que você chega num espaço pequenininho e coloca 1 tonelada em uma laje que tem um dimensionamento para aquela região, 250 quilos, que vai te dar 500 quilos ali, né, numa área de projeção da tua banheira. O que vai acontecer? Né? Existe uma consequência. A laje foi dimensionada para suportar 250 e você está colocando 1.000. Né? Sim, é óbvio que existe uma consequência, né? Essa laje ela pode entrar em colapso, tá? E cair sobre o outro pavimento, tá? E acontecer uma desgraça, né? Vai começar a descer, né, todos os andares aí, essa sobrecarga aí, né? Então é um risco em potencial muito grande. É por isso que eu sempre falo para os meus clientes, olha, qualquer dúvida que você tenha, né, consulte um engenheiro. Para começar, você não pode começar a fazer nenhuma obra, nenhuma intervenção, né, dentro do teu apartamento, dentro do teu condomínio, sem consultar um engenheiro. Você precisa de um responsável técnico para isso. Tá? Então, para começar, né? Então, converse primeiro com o síndico. De modo geral, o síndico ele vai poder te orientar, né, na hora de você fazer a tua reforma, tá? Em todo o caminho que você tem que percorrer. Porque assim, Cleberson, veja, você não é engenheiro, né? Você não tem conhecimento técnico, né, para dizer se pode colocar uma banheira ou não pode. Eu posso instalar um piano, né, na minha sala, na minha sacada, um piano de cauda, né? Tem uma sacada gourmet, quero instalar um piano de cauda na sacada. Não é assim, né? Então você não tem esse conhecimento. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso, né, sem culpa nenhuma, tá? Sem conhecimento. Tá? Então isso é importante. E me diz uma coisa, Rodrigo, nesse sentido, falando, qual é o impacto que se faz, por exemplo, num apartamento ou numa casa? Eu vou falar de um apartamento, né? Quando você está fazendo o teu vizinho, tipo, eu tô lá fazendo a obra, né? Você vai fazer o reforço de estrutura, só que você faz o reforço de estrutura no prédio inteiro ou somente para aquele andar, ou somente para aquela... Como que é isso, na verdade? Porque é meio confuso para mim, né? Porque você vai fazer do meu, só que do meu vizinho de cima, do meu vizinho de baixo. Como que é isso? Veja, é justamente por isso que você precisa fazer essa análise de viabilidade. Tá? Então, o que vai sinalizar? O que vai se verificar? Né? Primeiro se faz um levantamento, né, através dos projetos estruturais existentes no condomínio. Tá? Digamos que o condomínio não tem os projetos estruturais, só tem aquelas plantas normais que são as plantas arquitetônicas ou um projeto hidráulico e tal. De modo geral é um pouco difícil, né, principalmente em condomínios mais antigos, você ter disponível o projeto estrutural. Tá? Mas vamos lá, digamos que você tenha esse projeto disponível ou que você tenha contato, né, com o projetista, quem fez o dimensionamento do prédio. Tá? A partir desse momento, pode-se fazer análise, né, desses elementos que vão ser afetados pelaquela contribuição de carga que você está propondo no teu projeto, na tua banheira, por exemplo. Né? Então, quais vão ser os elementos afetados? Primeiramente, a laje. Né? Essa banheira vai ser instalada em cima da laje. Essa laje ela vai transmitir as cargas, né, para as vigas, tá? Que ficam no perímetro. Né? E, por sua vez, as vigas vão distribuir para os pilares, né, que são aqueles elementos verticais que vão lá de cima do teu prédio até lá embaixo na garagem, e abaixo deles a fundação. Então veja que tudo é uma transferência de cargas, né? Um elemento transfere a carga para o outro e assim sucessivamente. Saber se vai reforçar 1, 2 ou 3, né, ou até mais elementos, isso vai depender da análise técnica, depende da sobrecarga. Às vezes, o que você precisa simplesmente é uma distribuição homogênea dessas cargas, né, suplementares na tua laje, né, de forma que você não tenha um aumento, né, da carga total. Né? Você pode fazer uma distribuição, você pode distribuir um pouco dessas cargas diretamente para as vigas, né? Você pode distribuir essas cargas para os pilares, né, criando elementos, né, de reforço que distribuem as cargas diretamente para os pilares. Então, é por isso que é importante fazer essa análise.
sabe? Consultar um engenheiro ou consultar uma empresa que tem expertise para isso, que tem expertise na área de recuperação e reforço estrutural, tá? Que vai te dar o caminho certinho para você conseguir realizar o teu projeto. E essa análise a Technics faz? Exatamente, a Technics faz essa análise, você entra em contato conosco, tá? A gente vai verificar se você tem os projetos, né? Vai verificar qual é o projetista, né? Quem fez o dimensionamento, a gente entra em contato com ele, a gente conversa sobre esse teu projeto, né? Digamos que a gente não tem acesso ao projetista, não tem acesso a projeto, não tem acesso a nada, né? Você vai lá no teu apartamento e faz um levantamento, né? E como é que se faz esse levantamento? Eu preciso saber quais são os elementos estruturais, qual é a dimensão do elemento estrutural, qual é a armadura que ele tem, a seção de aço, tá? E com isso, né, eu consigo levantar, dar subsídio para a minha análise, né? Isso eu posso fazer através de ensaios não destrutivos, né, algumas sondagens dos elementos. Então a gente faz um levantamento de qual é a estrutura existente e em cima desse levantamento a gente faz um pré-dimensionamento de como ficaria, né, essa carga suplementar na estrutura que você tem hoje. E aí sim a gente chega à conclusão: essa laje, essa estrutura vai precisar de reforço? Não. Então tudo bem, Cleverson, você pode instalar tua banheira que não vai precisar de reforço. Sim, vai precisar de reforço? Ótimo, agora vamos partir para o segundo passo: fazer o projeto para o reforço estrutural, né? E fazer com que você instale sua piscina. Sua banheiro, sua piscina, vamos lá. Você veja que legal, né, Rodrigo? Isso é uma dúvida, até porque eu não sei, né, perguntando assim, você imagina, eu tenho lá uma casa, né, e onde que foi isso? Foi numa casa, inclusive, que meu pai construiu, e ele não fez um projeto, né, ele não, acho que foi muito tempo atrás, inclusive, acho que tem várias casas que não tem um projeto, né, inclusive. Então, cara, olha que legal, eu posso realmente colocar uma banheira lá no meu segundo piso. Então, mesmo eu não tendo o projeto lá do projetista, você consegue fazer um laudo e ver se é possível fazer mesmo sem o projetista antes, através de ensaios e laudos, e falar assim, não, podemos fazer, mas a gente vai ter que fazer essa intervenção. Que legal isso, cara, porque daí às vezes muitas pessoas pensam, putz, eu não tenho um projeto, né? É igual assim, a pessoa vai instalar uma rede elétrica, ou vai furar uma parede. E isso já acontece, o cara pega a furadeira lá e mede a furadeira lá, vaza água, porque ele não tem um projeto, não sabe o encanamento daquilo. Então assim, como que a gente consegue fazer isso mesmo com você não tendo um projeto? E que legal que você faz isso, cara. Putz, show de bola, bem bacana. Deixa eu pegar um gancho agora, fazer a quarta pergunta. Como que eu consigo identificar se uma estrutura está recebendo carga além desse limite estabelecido dentro do projeto? Então, você veja que a estrutura ela vai te avisar, tá? Os primeiros elementos que vão receber essas cargas, né, como eu disse para você, são a laje, né, e depois a viga. Digamos que você tem uma sobrecarga, né, muito grande nessa laje, né, veja, nós estamos falando às vezes de 4 vezes mais, né, 3, 4 vezes mais do que ela é dimensionada, né? Então a laje vai te avisar? Sim, a laje vai te avisar. E como que se identifica isso? A laje ela vai se deformar, ela vai abrir pequenas fissuras ou até grandes fissuras. Ela vai mostrar para você, exatamente. Então você vai, né, você vai observar no pavimento inferior o teu vizinho, né, de baixo, né, digamos que ele tem um gesso, né, ele vai observar que esse gesso começou a trincar, porque o gesso ele é fixado por meio de tirantes na tua laje. Né? A partir do momento que essa laje começa a se deformar, o teu gesso embaixo começa a trincar, porque ele fica meio pendurado ali e vai torcendo. Né? Então já é um indício que tem alguma coisa errada. Tá? Você vai pegar, por exemplo, você vai perceber que a tua laje, o piso cerâmico do teu banheiro, né, em volta ali da tua banheira, ele começou a se soltar. Né? Alguma coisa está errada. Tá? Então, são sinais, né, que o elemento estrutural, né, que está debilitado, né, ele está mostrando para você, né, ele tá falando, olha, eu estou com um problema grave, você colocou uma sobrecarga muito maior do que eu suporto, né? Então ele está mostrando isso para você, ele está dando um sinal, né, e esse é um sinal de alerta
né, um alerta muito importante, porque, né, lembra que eu falei para você, o resultado disso pode ser um colapso estrutural. Né? Então, se ele está avisando, olha, eu estou doente e a qualquer momento eu posso colapsar, né, como se fala, né, é a hora de você realmente, né, tomar uma providência e buscar o auxílio, né, de uma empresa, de um engenheiro especializado numa empresa especializada. E você olha que legal, vendo dois nuances, tá? O primeiro nuance é o seguinte: quero instalar uma banheira, uma piscina, um spa dentro do meu local, no segundo piso, e eu vou fazer do jeito certo. Então, vamos fazer do jeito certo. Eu falo com o síndico, depois eu vejo quem é o projetista, falo com a empresa que vai fazer que você pode viabilizar ou não. E aí você faz do jeito certo. Essa é a primeira ação. A primeira, vamos dizer assim, a primeira coisa que está acontecendo. Mas vamos olhar para um outro lado. Vamos olhar para o segundo lado. Qual que é o segundo lado? Eu já instalei. Não perguntei para ninguém na minha casa. Não estou falando do apartamento. Né? Não falei pra ninguém, disse, cara, comprei minha banheira. Você não acredita? Chama o pedreiro lá, cara, amigo meu lá, o mestre de obra, o cara é bom, o cara vai saber fazer tudo. E aí o cara instala no segundo piso. Só que daí acontece o seguinte, o cara instala e depois lá de 6 meses, o cara olha pra cima, mas essa rachadura não tava aqui. Mas o mestre de obra lá, o pedreiro, falou pra mim que podia fazer. Então, assim, pelo que eu tô vendo, você consegue dar jeito nas duas soluções, que é a primeira, fazer a análise correta, fazer o laudo, depois fazer o reforço, daí colocar a banheira, ou para os mais ansiosos que colocaram a banheira antes, você consegue fazer o reforço depois também? Tipo, mesmo depois de colocar a banheira? Sim, veja, consegue fazer isso, com certeza, né? Só que o que vai acontecer? Você imagine que o resultado não vai ser muito favorável financeiramente para você. Vai sair mais caro. Esse é o grande problema. Entendi. Porque a partir do momento em que eu faço uma análise da estrutura e faço um correto dimensionamento do reforço, caso seja viável, obviamente, né, e por isso análise, né, então você vai fazer da maneira correta, a tua estrutura vai estar saudável, recebendo essas cargas e distribuindo da maneira mais correta possível. A partir do momento em que você coloca essa sobrecarga sem critério nenhum, né, e já começam a aparecer algumas manifestações de deformações, de fissuras, até de recalques estruturais, no caso numa casa, a casa pode ter um recalque de fundação. Né? As consequências, olha, dá para arrumar? Claro que dá. Né? Você pode reforçar, mas aí você pode ter um problema. Você vai reforçar uma laje que já está deformada, que já está fissurada, né, que muitas vezes essas fissuras, né, abriram se tornaram uma porta de entrada para um meio agressivo de umidade nas armaduras, causando corrosão com perda de seção estrutural do aço. Né? Você pode causar um recalque da tua fundação, você pode, né, ter deformação de vigas. Né? Então você imagine que um reforço que poderia muitas vezes ser simplesmente numa parte da laje ou da viga, acaba se estendendo para outros elementos. Né? E o que custaria 2 mil, 3 mil, 5 mil reais passa a custar 40, 50, 60 mil reais. E você já viu isso acontecer? Isso acontece muito. Veja, nós trabalhamos com reforço estrutural. Né? E de maneira geral, 90% das consultas, né, são feitas para se resolver um problema que já existe. Né? Então, e é isso que acontece. Né? E não e veja, Cleverson, nós estamos falando isso porque não que a pessoa faça isso de maneira proposital. Não, você não tem conhecimento técnico, nem obrigado, você não é engenheiro. Você simplesmente vai lá e coloca sem culpa nenhuma. Né? E depois você percebe, puxa vida, né? Olha só o que eu fiz. Né? E, obviamente, que os seus atos têm uma consequência, né? E essa consequência é o que? É um problema estrutural, né, em outros elementos e que pode te dar resultar, né, não só em insegurança, né? Olha, não só nos custos para você resolver, mas em segurança mesmo. Tá? Imagine, né, você está lá e acaba, né, tendo uma laje que colapsou em função aí de
né, de um capricho aí de se colocar um spa em cima. Sim, lembrei de uma frase agora bem legal, que é uma ação gera uma reação ou igual ou oposta. Se você coloca ali... Né? Pode ser muito maior, né? Pode ser muito maior até. Né? Agora, assim, ó, algo que eu quero colocar também, veja, a gente está falando muito em banheira, spa, piscina e tudo isso, mas não é só isso, não. É importante também citar a questão de sacadas, né? O pessoal tem aquelas sacadas grandes, aquelas sacadas bonitas, né? E acaba instalando, fazendo nivelamento de piso, sabe? Sobrecarregando a sacada. Eu quero que a minha sacada tenha o mesmo nível do piso aqui no meu apartamento, né? Então, você acaba, né, nivelando, enchendo de caliça, né, aquela sacada para nivelar o piso, depois faz o contrapiso e põe aquele porcelanato lindo, né? E depois, em cima disso, você instala, né, uma mesa da churrasqueira, uma mesa com tampo de granito, aquela bem bonita, sabe? Né? Pedra, né? Essa pesada. E em cima disso ainda você coloca ali um sofá, você coloca um piano. Não, mas eu preciso fazer um paisagismo legal. Coloca um vaso bem bonito, né? Então você imagine, olha a quantidade de sobrecarga adicional que você está colocando numa sacada. Ela não é dimensionada para isso. Então o pessoal faz isso, tá? Sem perceber um problema gravíssimo. Então, assim, é muito importante, né? Vai fazer qualquer obra, qualquer intervenção, né? Busque o auxílio de um engenheiro. É fundamental você ter um engenheiro para lhe auxiliar, né? Primeiro, não precisa, a tua primeira consulta não precisa ser com um engenheiro especialista, pode ser com um conhecido. Pega, sabe, um engenheiro, um arquiteto conhecido, né? Liga para ele, vem cá, vamos conversar, né? Convida para o churrasco, né? Vamos conversar. Né? Olha, eu tô querendo fazer esse projeto. Vem aqui no churrasco aqui na minha sacada. Exatamente. Faz uma consulta técnica, paga uma consulta técnica, uma hora técnica para ele ir lá lhe atender, né? Ele vai lá e fala, eu tô querendo fazer isso, o que você acha? Ele vai, por mais que ele não tenha experiência na área de reforço estrutural, ele vai saber, tá? Ele vai saber que não pode, né? Que não pode sobrecarregar uma laje, que não pode sobrecarregar uma estrutura sem você obedecer alguns critérios técnicos. Aí sim, ele vai te orientar e, né, para que você entre em contato, né? Ele pode até te passar o contato, pesquisar e te passar o contato de uma empresa que seja especializada e possa te dar o suporte necessário. Vai lá, digita lá, né, reforço estrutural na internet, você vai encontrar a Technics. Com certeza. Então, isso ficou muito claro para mim, de verdade. E agora, fazendo um passo a passo. Se eu quiser instalar uma piscina ou banheira numa estrutura existente, o que eu devo fazer? Num passo a passo, porque o passo a passo, o pessoal gosta do passo a passo, né? A gente gosta do passo a passo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né? Se você não, né, consulte alguém, tá? Não faça por conta, tá? Então, número 1, não faça nada por conta, consulte um engenheiro, tá? Legal. Um arquiteto, tá? Segundo passo, procure, se você está morando num condomínio, tá? Converse com o síndico, tá? Esse é o segundo passo. Legal. Fale para ele da sua intenção e pergunte para ele se existe alguma unidade, algum apartamento que já fez um projeto parecido com o seu. Legal. Tá? Esse é o segundo passo. Tá? Terceiro passo, de posse dessas informações, procure saber quais são os projetos disponíveis. Tá? Olha, eu tenho projeto estrutural, né? O que eu tenho? Né? Esses são os passos importantíssimos. E, obviamente, buscar o auxílio de um profissional. Tá? Então, o profissional ele vai te dar o caminho correto para você resolver, né, todos os problemas. Tá? Ele vai te dar o caminho para você conseguir realizar esse projeto. Tá? Ou te dizer, olha, infelizmente o teu projeto é inviável financeiramente. Né? Porque o que acontece? Ele pode ser tecnicamente viável, mas você chega a uma conclusão que eu vou ter que reforçar muitos elementos. Tá? Então não vou ter que reforçar só o meu pavimento, vou ter que reforçar os pavimentos e tal. Então o reforço começa a ficar tão caro que inviabiliza o teu projeto. Aí você chega à conclusão, Cleberson, que, olha, eu nem gosto tanto assim de banheira e tal, eu nem vou usar isso muito, né? Então deixa para lá. Você entendeu? Então é por isso que é importante você seguir esse roteiro básico,
né, para que você resolva, né, e tenta executar esse teu projeto, mas de uma maneira segura, não só para você, mas segura para todo mundo. Para todo mundo, né? E se eu receber uma negativa e o síndico for chato, eu tipo, cara, não dá para fazer, como que a gente pode resolver esse problema? Não consigo, não quero. O síndico fala assim, não dá, é muito trabalho, você recebeu uma negativa, o que você faz? Então, mas é isso que eu estou te falando. Se você veja, se você recebe uma negativa, né, obviamente que ele vai precisar te dar algum embasamento, vai ter que ter algum embasamento técnico para te dar essa negativa, né? Então, às vezes a negativa ele está te dando porque essa análise já foi feita anteriormente para outro apartamento. Já foi consultado engenheiro, já foi feita a análise da estrutura e já chegaram à conclusão que não vai dar certo. Então, na verdade, aquela negativa pode te fazer economizar um monte de dinheiro. Né? Então, é por isso que é importante você não fazer por conta. Tá? A negativa não quer dizer que eu não posso fazer de maneira alguma. Às vezes, não, peraí, às vezes eu posso pegar e fazer uma nova análise e tudo isso, tá? E chegar à conclusão que existe possibilidade de realizar meu projeto. Tá? Mas, né, o importante é que você tenha subsídios para isso, né, baseado no quê? Numa informação técnica de um engenheiro, de um especialista. Me diz uma coisa, Rodrigo, me tira uma dúvida. Quando for, por exemplo, você pegou uma obra, né? Eu recebi uma negativa. Quando eu recebi aquela negativa, a pessoa pode ser meio teimosa e falar assim, cara, é tipo médico, sabe, médico? Cara, quero uma segunda opinião. Existe isso? Tipo, uma empresa foi lá, fez um laudo, e aí falou assim pra mim, cara, não dá pra fazer. E aí a pessoa vai e consulta outra empresa e diz assim, não, dá pra fazer. Existe isso ou é uma... Tipo, não consigo mesmo. Já aconteceu? Já consegue? Olha, assim, veja que a gente está falando um pouco de médico e tudo isso, né? Às vezes é bem parecido, mas você tem que pensar primeiro em ética, né? Em ética profissional. Eu muitas vezes eu sou consultado, né, para saber se existe a possibilidade de fazer um reforço, algo parecido, viabilizar um projeto, né, numa situação em que já recebeu uma negativa através até de um parecer técnico de um outro engenheiro, né, e o que eu faço? Eu leio muito bem esse parecer, eu entro em contato com esse engenheiro, né, e nós conversamos sobre esse projeto e sobre essas avaliações, né. Em cima dessas avaliações, né, a gente começa a discorrer sobre o assunto, né, e às vezes a gente chega à conclusão, né, que existe uma possibilidade, né, que não foi mensurada naquela avaliação dele de se fazer o projeto. Mas veja, isso tudo com muito cuidado. Tá? Porque eu não posso chegar para você e falar, olha, a opinião técnica dele não está correta. Isso eu não posso fazer de maneira alguma. O que eu tenho que fazer é conversar com ele e entender quais critérios, né, que ele estabeleceu para conseguir emitir aquele parecer. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa são questões éticas. Por isso que eu falo, né? Sim. O primeiro profissional a ser consultado, tá? Quando você conversa com o engenheiro, o primeiro profissional a ser consultado é o responsável técnico pela construção, entendeu? Quem é que fez a obra? Quem é que dimensionou? Olha, foi um calculista tal, né? Então, a primeira pessoa que tem que ser consultada é ele, porque ele é o pai da criança, entendeu? É ele que fez dimensionamento, ele que calculou lá da fundação até o último pavimento, tá? Então ele tem todas as informações necessárias para te ajudar. Tá? Então é por isso que você precisa de um auxílio técnico para poder te dar o direcionamento, te dar o caminho, o norte para que você resolva esse problema. Sensacional. A gente está chegando ao final da entrevista agora, Rodrigo. Eu queria fazer uma última pergunta, e essa pergunta ela tem relação à documentação, tá? Porque assim, a gente viu que a gente tem que consultar um engenheiro, a gente viu que a gente tem que verificar os projetos, tudo isso. De que forma que eu poderia ficar resguardado em termos de documentação
e de responsabilidade sobre tudo isso? Veja, a partir do momento em que você procura análise do engenheiro, né, esse engenheiro está prestando um serviço para você. Tá? A partir do momento que ele presta serviço, ele tem que recolher uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que é emitida pelo Conselho de Engenharia, né, do Estado. No caso nosso aqui, o CREA Paraná. Tá? Esse documento, tá, ele é fundamental, porque esse documento, de certa forma, te deixa resguardado de que a obra que você está fazendo, ela tem um responsável técnico que tem atribuição para tal. Né? Então, o CREA, através da RT, né, ele vai estar te garantindo que aquele profissional, né, é um engenheiro civil ou um arquiteto. No caso do arquiteto, não é o CREA, é o CAL, né, mas, né, também vai te emitir um documento nesse sentido, que é RRT, né, para o arquiteto. Né? Então, o profissional que vai estar envolvido, você vai ter uma garantia que o profissional que está envolvido, ele tem atribuições técnicas para resolver aquele problema. Tá? Então, o CREA, a partir né, com o documento de RT, né, ele vai ter certeza, né, que é um engenheiro que está fazendo essa obra. Tá? E assim, é importante esse documento porque a RT ela vai ser do projeto e vai ser de execução, né? Então, se você tem, por exemplo, um projetista que fez um projeto de reforço, né? Ele vai te emitir uma RT de projeto e depois a empresa que executar vai te emitir uma RT de execução. Ou se a empresa fizer o projeto e a execução, ele vai emitir uma RT de projeto e execução. Então, você guarda essa RT, que é um documento, né? Um documento muito importante, tá? Que se acontecer alguma coisa, digamos que você fez esse reforço, e essa banheira caiu, né, e matou alguém, né, ou se não matou, mas causou, né, um transtorno muito grande, né, você vai chegar lá olha, tá aqui, ó, eu tenho um projeto estrutural, né, e o responsável técnico é o engenheiro, né, e esse engenheiro, ele vai ter que realmente assumir essa responsabilidade, né, justamente por esses danos. Ele vai ter que dizer o que está acontecendo, o que aconteceu, né? E aí sim, através disso vai ser feita uma análise, né? Uma perícia, né? Em que você descobre realmente o que aconteceu. Se foi um problema de projeto, de concepção, se foi um problema de execução ou de mau uso, né? Porque às vezes, né, poxa vida, não, eu dimensionei uma banheira, né, mas você, né, colocou um cofre em cima da banheira, guardou, né, fez um estoque de cofre lá dentro do teu banheiro que você viu que não utilizava e, né, você entendeu? Então, por isso que é importante, né, é importante que você tenha um projeto, um responsável técnico, que você vai ficar resguardado, né, com toda essa documentação. Legal. Rodrigo, quero te agradecer imensamente, tá? Pelas respostas que você deu, foi sensacional, tirou todas as minhas dúvidas e, cara, nossa, sem palavras, né? Para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá, gente? Acessa lá tecnics.com.br/blog, que lá vai ter, ó, muito conteúdo de qualidade, que vocês têm certeza absoluta que vai agregar muito no conhecimento de todos. Beleza? Rodrigo, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final aí? Pessoal, agradeço a oportunidade e Cleverson, vamos fazer isso, vamos criar, né? Sempre estar criando esses vídeos e vamos, tá, dar informação aí para o pessoal que isso é fundamental. A engenharia precisa disso. Maravilha. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.